Eu estou ao vivo com a jornalista Cíntia Laje, porque instala-se, pelo menos é o que se comenta, uma crise na Secretaria de Justiça diante de tantas mortes e de problemas na casa de custódia. Boa tarde, Cíntia Lages. Boa tarde, Silas. E os números são ainda mais graves do que esses que foram citados agora há pouco na reportagem. Na verdade, 7 pessoas já morreram, 7 detentos que ou cumpriam pena ou estavam detidos provisoriamente na casa de custódia, foram mortos e sempre com mortes violentas, como esta que foi citada aí. A casa de custódia, dentre os 14 presídios do Piauí, é a que enfrenta a pior situação. Os números lá são os seguintes: existem hoje 733 presos e o total de vagas é de 336 vagas. No total, no estado do Piauí, os números nem são tão negativos em relação à superlotação, Silas, porque o Piauí tem hoje 2.976 presos e 2.237 vagas nos presídios. É por isso que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, divulgou os números, revelando que não existe superlotação no estado do Piauí, se compararmos esses números com outros números dos presídios em outros estados. Mas uma série de denúncias envolve sim os presídios do Piauí, desde denúncias do sindicato, dos agentes de publicidade com imagens, dos agentes penitenciários, perdão, com imagens e fotografias que documentam a situação dos presídios, até a própria Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí, que já havia revelado esses números também em relação à casa de custódia. Aqui comigo o secretário de Justiça, Henrique Rebelo. Bom, secretário, iniciando com a questão das mortes, é uma situação de fato grave na casa de custódia. Que providências estão sendo adotadas? Porque esse número, 7 mortes em um ano, não chegamos ao final de 2012 ainda. Silas, boa tarde a todos os ouvintes desse grande programa. Silas, na realidade nós precisamos sim de vagas. Quando nós temos 2.976 detentos, num sistema que só tem hoje, que só oferece 2.238 vagas, significa que nós estamos com um déficit de quase 700 vagas. E isso tem criado problemas para nós, como por exemplo na casa de custódia, onde nós concentramos a grande quantidade da população carcerária. Por quê? Lá é um presídio que, por ser uma casa de custódia, nós acumulamos naquele local uma grande quantidade de detentos que estão à espera dos seus julgamentos. São presos provisórios. Se você fizer uma análise geral nos demais presídios do estado do Piauí, você pode ver como a coisa funciona positivamente. Nós ainda somos, Silas, um dos poucos estados da federação onde o estado tem o poder do comando dentro dos presídios. Na grande maioria de presídios do Brasil, nós temos informações precisas de que o Estado não adentra pelo alto risco de vida. Isso não tem acontecido ainda na casa de custódia e no sistema penitenciário do Piauí. Mesmo com essas mortes violentas, secretário, e muitas? Essas mortes, Silas, Cíntia, elas são causadas pelas rixas que acontecem dessas pessoas. Nós sabemos que lá na penitenciária, aqui na casa de custódia, se concentra tudo que você possa imaginar de elementos que burlaram e que infringiram a lei. São assassinos, são psicopatas, são assaltantes de bancos, são estrupadores, são latrocidas. E estas pessoas encontram-se detidas em uma grande quantidade num pavilhão onde se a quantidade de vagas de 330 vagas, nós estamos lá hoje com 770 vagas. Isso significa dizer que nós temos uma quantidade a mais de 400 homens em um local onde essas pessoas não trabalham, onde essas pessoas não estudam, onde essas pessoas já trazem de fora as suas rixas. Elas devem, secretário, elas são a grande maioria. Silas, que queria fazer uma pergunta. Pois não, Silas? Não, o secretário acaba de confirmar o que eu já imaginava. O nosso grande problema está nos nossos presos provisórios, ou seja, na casa de custódia, nessas pessoas que ainda não foram sentenciadas. Agora, eu tive uma informação do próprio Ministério Público, que hoje pede a interdição das penitenciárias do Piauí, o doutor Eloy. Ele nos diz que lá tem gente que uma tentativa de agressão, né, ou uma agressão de vizinho que está custodiado na casa de custódia. O cidadão que roubou uma melancia, que está na casa de custódia. Quer dizer, a gente precisa resolver isso para a gente ver se a gente alivia essa lotação, não é, secretário?
Silas, eu concordo com o que você diz e a população deve saber das situações que nós enfrentamos na casa de custódia. Por exemplo, existe um detento, eu estou citando um exemplo para você, o Wellington Pereira da Silva, que está na casa de custódia há 7 anos esperando por julgamento. É um preso provisório, é um réu primário. Eu queria também, nesse momento, Silas, solicitar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, o acordo que foi acordado naquele momento daquela rebelião que nós tivemos, onde ficou acertado de que o mutirão aconteceria na segunda-feira. Isso seria realmente muito importante. O doutor Eloy está por dentro disso, o doutor Eloy estava, naquele momento, participando das negociações. E eu peço ao doutor Eloy que, em nome do Ministério Público, ao qual ele representa, que este acordo possa ser cumprido. Porque não foi cumprido, secretário. Já tem quanto tempo isso? Nós já estamos há cerca de 3 semanas e este mutirão ainda não aconteceu. Mas eu acredito que esse mutirão vai acontecer, eu acredito que o doutor Eloy vai fazer a sua participação, eu acredito que a OAB também vai participar, estava presente com seus representantes, o Poder Judiciário também acordou, e nós estamos, Silas, nessa situação de que, com este mutirão, o problema, que é a superlotação dentro da casa de custódia, possa finalizar. Pois, nos demais presídios do Piauí, nós não temos enfrentado esses problemas. O único problema que nós temos enfrentado é a casa de custódia, pela grande quantidade de presos provisórios. Se o senhor falou que o Estado tem o domínio dos presídios, mas que existe essa superlotação, não há nada que possa ser feito na casa de custódia, já que o Estado detém o poder dentro dos presídios, para evitar essas mortes, secretário? É que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu disse que o Estado ainda... Isso eu entendi. Aí eu só queria que o senhor explicasse para a população, se o Estado tem esse controle, como ele permite que detentos morram dessa maneira numa casa de custódia, onde já aconteceram várias mortes, não foi só uma. Perfeitamente. O que eu quero dizer para a população e para você é que quando eu digo que o Estado tem o controle, é que o Estado, que é representado pelo diretor daquela unidade prisional, pelos agentes penitenciários e pela guarda, quando adentra nos pavilhões, ainda consegue entrar, ainda consegue fazer as vistorias. Mas, infelizmente, estas pessoas não podem ficar 24 horas dentro desses pavilhões guardando essas pessoas. Após serem feitas as revistas e as rondas, evidentemente que se fecham as grades e essas pessoas ficam dentro dos pavilhões, dentro das celas, em torno de, digamos, existe uma cela com capacidade para 3 pessoas, mas na cela existem 8 pessoas. Aí você, Silas, e a população que está nos ouvindo, e a você, imagina o que é que o Estado pode fazer durante a noite inteira, quando essas pessoas estão dormindo, seja nas beliches, seja no chão, pois algumas dormem no chão, porque não temos condições... Já houve morte no pátio, por exemplo, secretário. No pátio foi exatamente na hora... Essa última, por exemplo, foi num banho de sol. Um banho de sol significa que há uma grande quantidade de detentos soltos. Em um pavilhão, para o seu conhecimento e para a informação, existem hoje cerca de 150 detentos soltos no horário do banho de sol. É perfeitamente impossível os agentes prisionais, a guarda militar, adentrar no momento em que estes elementos estão se engalfinhando. O que se pode fazer? Dar tiros de borracha. Não se pode, a lei proíbe de se atirar. Isso significa dizer que é praticamente impossível salvar o indivíduo que esteja brigando neste momento de confronto entre os elementos. Silas, você tem alguma dúvida? Não, eu só recebi uma denúncia há dias atrás, secretário, de que existia agentes penitenciários que colocariam, e aí é bom o seu serviço de inteligência fazer uma investigação, colocariam desafetos no mesmo banho de sol, colocariam desafetos no mesmo pavilhão, como forma de castigar essas pessoas que estavam com comportamento indevido, ou seja, provocando algum tipo de rebelião, nós vamos te colocar com o teu desafeto tal. E aí essas pessoas acabariam morrendo, como é o caso desse homicida, que já tem 3 homicídios, que acabou morrendo, aparecendo morto aí na última sexta-feira. Eu gostaria que o senhor investigasse esse tipo de denúncia, secretário.
Não tenha dúvida, investigaremos essa denúncia, como também estamos investigando e estamos com mais de 100 sindicâncias envolvendo este tipo de problema, envolvendo a entrada de drogas, envolvendo telefones, enfim, os maus agentes, que infelizmente não são todos, mas uma parcela, cria essas situações e para isso nós estamos tomando e temos tomado as devidas providências quando desde o início da nossa gestão mais de 100 sindicâncias estão sendo feitas e algumas delas já estão na Procuradoria para que esses servidores possam perder o seu emprego para o bem do serviço público. Secretário, e com respeito aos agentes que já passaram no concurso, estão aptos a serem chamados, porque se há uma superlotação, se há um descontrole, uma falta de agentes, há necessidade. Há a sinalização de chamar esses agentes que já foram concursados? Silas, desde o início da nossa gestão até hoje, portanto, desde o início de 2011, 80 novos agentes ingressaram no serviço penitenciário. Faltam ainda cerca de 50 agentes entrarem, 50, 60 agentes, cerca de 60 agentes. E nós acreditamos que pelo menos uma parte desses agentes possam estar entrando no nosso sistema a partir do início do ano que vem. Nós temos que ver que a situação financeira do Estado precisa ser levada, ter as devidas proporções, nós não podemos simplesmente colocar pessoas, os agentes, tudo de uma vez só, precisamos fazer algo para contemporizar essa situação e, gradativamente, todos os agentes serão chamados. Por enquanto, o restante que falta ser chamado, cerca de 30 agentes irão ingressar a partir do ano que vem. Tá bom. Secretário, só uma última pergunta, Silas. O ministro da Justiça deu uma declaração muito polêmica na semana passada, dizendo que no Brasil é melhor morrer do que ser preso. Isso se aplica aqui ao Piauí também? Isso significa que o Brasil como um todo passa por uma situação de dificuldades, mas que volto a dizer à população do Piauí. Aqui no Piauí ainda o Estado entra dentro das prisões. Aqui dentro do Piauí a administração ainda é feita pelo Estado. Infelizmente, temos enfrentado problemas, mas temos buscado soluções e somos duros nessa situação de punir agentes indisciplinados, de buscar soluções e de resolver esta situação penitenciária aqui no estado do Piauí. Ok, então, secretário, muito obrigada.